Nos últimos vídeos dedicámos a estudar eletrostática na presença de materiais condutores. Agora vamos passar a estudar eletrostática na presença de outros materiais, a que vamos chamar de elétricos e que definiremos no próximo vídeo. Antes disso, e para lançar o tema, vamos estudar o dipolo elétrico. Ora, um dipolo não é mais do que uma carga Q positiva, aqui, nesta posição, e uma carga menos Q negativa, ou seja, duas cargas iguais em módulo e simétricas, separadas por uma distância finita, que é D igual a 2A, em que o A é a distância de cada uma das cargas à origem do nosso sistema de eixos. Vamos fazer uma descrição aproximada em que a distância a que vemos o dipolo, que é uma distância R, aqui no nosso ponto P, em que temos aqui R, que é a distância ao centro do dipolo, temos aqui R1, que é a distância da carga positiva ao nosso ponto P, e R2, que é a distância da carga negativa ao nosso ponto P. E vamos fazer uma aproximação em que a distância R é muito maior do que a distância D, ou seja, a distância a que vemos o dielétrico é muito maior do que a distância das cargas. E é nessa descrição que nós queremos calcular o campo elétrico. Então, o nosso objetivo é calcular o campo elétrico, que tem duas contribuições, cada uma devido a cada uma das cargas, e vamos começar por calcular o potencial elétrico no ponto P, que é simplesmente a soma do potencial criado por cada uma das cargas, isto é, 1 sobre 4πε0, vezes a carga Q a dividir pela distância de ponto P, que é onde nós temos a calcular o potencial, à carga Q, que é R1, mais a carga negativa, que é menos Q, a dividir pela distância dessa carga ao ponto P, que é R2. Portanto, é igual a Q sobre 4πε0, R2 menos R1 sobre R1, R2. Fazendo aqui as contas, chegam rapidamente a este resultado. Agora vamos utilizar a nossa aproximação, que o R é muito maior que o D. Vamos considerar aqui o ângulo θ e vamos relacionar R com R2. Ora, temos aqui um triângulo retângulo e temos que o R2 é aproximadamente igual ao R, só que tem mais um bocadinho, tem este bocadinho aqui extra. E quanto é que vale este bocadinho aqui? Por trigonometria, isto é simplesmente A cosseno θ. Ora, como o A é D sobre 2, temos que o R2 é aproximadamente igual a R, como isto é uma distância muito grande, estes dois raios, o R e o R2 têm o mesmo tamanho, tirando aqui neste bocadinho inicial, menos temos o R2 é maior que o R, mais D sobre 2, que é o tal A, vezes o cosseno θ. Por outro lado, podemos fazer o mesmo raciocínio aqui para este lado, em que temos novamente aqui o A cosseno θ. Porquê? Porque este ângulo também é θ. E, portanto, ficamos com o R1 aproximadamente igual a R menos D sobre 2 cosseno θ. O R tem este bocadinho aqui a mais. Portanto, isto implica que o R2 menos o R1 é aproximadamente igual a D cosseno θ. Os R's cancelam e os D sobre 2 somam, portanto, D cosseno θ. Por outro lado, temos que R1, R2, o produto, é igual a R mais D sobre 2 cosseno θ, R menos D sobre 2 cosseno θ, é igual, pelo caso notável, não é? É igual a R ao quadrado, menos o quadrado de D sobre 2 cosseno ao quadrado de θ, que é D ao quadrado sobre 4 cosseno ao quadrado de θ. Mas como o R é muito maior que o D, não é? Nós temos aqui, nós desprezamos os termos em segunda ordem, ou seja, em ordem de D ao quadrado. Portanto, isto é aproximadamente igual a R ao quadrado. Assim temos que o nosso potencial no ponto P é dado por Q sobre 4πε0 vezes D cosseno θ sobre R ao quadrado. E agora, introduzimos aqui uma quantidade, que é o vetor momento dipolar, P, que é igual a QD, e que tem o sentido EY, ou seja, tem o sentido da carga positiva para a carga negativa. E chamamos a esta quantidade vetor momento dipolar. Portanto, temos aqui o módulo de P, que é QD, vezes um cosseno de θ, sobre 4πε0 R ao quadrado. E notamos agora que o potencial vai com 1 sobre R ao quadrado, quando o potencial nós vimos desde o início que ia com 1 sobre R. No caso do dipolo, neste conjunto de cargas, temos um potencial que decresce mais rapidamente do que uma carga pontual. Ainda podemos manipular mais aqui o termo de cima, do P cosseno θ. Para isso, vamos escrever o vetor ER como um vetor, como um gradiente de R.
Porque é que isto é assim? Porquê? Porque R é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais g ao quadrado. Certo? Mas, então, o gradiente do R é dr dx é x, mais dr dy é y, etc. Portanto, é igual a derivar o R em ordem a x, ficamos com o inverso da raiz, portanto 1 sobre R, 2R na verdade, porque é raiz, é um x, está levantado a 1 meio, vezes a derivada do que está lá dentro em ordem a x, que é simplesmente 2x, portanto corta. Portanto, x sobre R é x. Se fizermos o mesmo, de R em ordem a y, ficamos com y sobre R é y, e para z ficamos com z sobre R é z. Agora, notando que o vetor R é x, y, z, isto é precisamente R sobre o módulo. Portanto, é um vetor que aponta na direção do vetor R e que é unitário. Isto é precisamente o versor ER. Portanto, são iguais. Então, escrevemos P cosseno θ como o produto interno de P pelo gradiente no ponto P do vetor R. Porquê? Vamos aqui à nossa figura. O versor ER é um versor que aponta segundo R, ER, e o ângulo θ é este ângulo aqui na vertical. Por sua vez é colinear com o vetor P. Portanto, podemos escolher aqui o vetor P e temos que módulo de P cosseno θ é precisamente o produto interno entre P com ER, que é o nosso gradiente de P. Assim, temos que o potencial no ponto P é dado por P interno de grado P de R. Não confundir este P de momento dipolar com este P de ponto P. Eu sei que são parecidos, mas temos que ver o que é que eles significam. E agora vamos ainda mais longe e vamos usar que o gradiente de R sobre R ao quadrado é igual a menos o gradiente no ponto P de 1 sobre R. É simplesmente utilizar que o gradiente de 1 sobre R é 1 sobre R ao quadrado, gradiente de R. Simplesmente usar a derivação, não é? Então isto implica que o potencial é escrito como P menos P, nábula P 1 sobre R, sobre 4π ε0. Agora, podemos considerar o gradiente no sinal oposto, que é o gradiente que aponta na origem, o gradiente na origem, que é um versor R que aponta assim como eu estou ali a escrevê-lo na figura, que é o para baixo, portanto, para o quadrante em que os x e o y são negativos. Portanto, temos que o potencial no ponto P é igual a P interno do gradiente na origem de 1 sobre R, 4 sobre 4π ε0, mas o campo é menos o gradiente do potencial, portanto, o campo elétrico é igual a menos dV dr ER mais 1 sobre R dV dθ. Isto é a expressão do gradiente em coordenadas esféricas. Falta aqui um Eθ a multiplicar este termo. E tendo em conta que não há dependência de V em φ. V depende de R e θ. Portanto, o campo elétrico é igual a o módulo de P sobre 4π ε0 R ao cubo vezes 2 cosseno θ é R mais seno θ é θ. O cálculo desta expressão deixo-vos como exercício, mas é simplesmente fazerem esta derivação. Com este campo podemos desenhar as linhas de campo, que eu vou desenhar aqui sobre o desenho, com um laranja, que obviamente apontam da carga positiva para a carga negativa, e tem esta forma aqui. Sei que já estou a sobrecarregar demais o desenho. E por cima dão a volta também ligando. Do lado esquerdo temos uma situação simétrica. Agora vamos ver o que acontece se aplicamos um dado campo elétrico externo a um dipolo. Ora, nesse caso, cada uma das cargas vai ser atuada por uma força externa, que é simplesmente a carga vezes o campo elétrico externo, e é uma força que é em sentidos opostos. Se o campo elétrico externo for um campo elétrico constante, então aqui vamos ter uma força
que é Q, campo elétrico externo, é assim, e neste caso vamos ter uma força que é assim. Agora, se as cargas tiverem, se o campo elétrico não atuar segundo a linha que une as cargas, temos também que as forças cancelam, só que temos rotação, vamos ter um binário de forças, porque vai haver um torque. Então, esse torque é R externo da força, o R consideramos aqui a distância ao centro da linha que une as duas cargas, temos aqui a carga Q, temos aqui a carga menos Q, portanto, R externo de Q é externo, não é? Campo externo, que é simplesmente substituir a expressão da força, que é a força elétrica, mas temos que o momento dipolar é QR, portanto podemos escrever o torque como o momento dipolar, passando a carga para este lado, externo com o campo elétrico externo. Isto implica que o módulo do momento dipolar é P vezes E externo vezes seno de θ. Então, logo, se o θ for zero, o que é o θ? É o ângulo entre o momento dipolar, que aponta da carga negativa para a carga positiva, portanto, nesse caso é este ângulo aqui, aqui temos o campo elétrico externo, é este ângulo θ aqui. Então, se o θ for igual a zero, temos que o seno é zero, portanto não há torque. Que é esta situação aqui, em que temos o campo elétrico e o vetor dipolar alinhados. Não há qualquer torque, como esperado. É o caso do equilíbrio. E pode-se mostrar que o sistema tende sempre para o equilíbrio, quando se aplica um campo elétrico externo. Os dipólos elétricos tendem-se a alinhar. Isto é um resultado que vamos utilizar no próximo vídeo quando falarmos de elétricos. Até à próxima.